Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, vai nos narrar o início de um grande profeta em Israel. Profeta esse, conhecido por muitos que não estudaram a Bíblia, até denomina ele como profeta do intermediário entre a graça e a lei. Quando, na verdade, esse profeta não intermediou graça e lei, porque a graça sempre existiu. Não existe um período de graça e um período de lei. Não. Pastor, toda vez o senhor bate nessa tecla, mas toda vez eu provo na Bíblia, nessa tecla, que a graça sempre existiu. Éden, uma ordem: não toque na árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês tocarem, certamente vocês tocaram. Eles morreram em tempo carnal, mas a eternidade nunca saiu de Adão e Eva. Então a graça existe. Davi, rei de Israel, cometeu o pecado com Betseba. Deus disse: eu vou punir, consequência do pecado, mas você vai continuar sendo rei, segundo o meu coração. Graça. A graça sempre existiu. O profeta João Batista, ele não é o profeta intermediário entre a graça e a lei. O profeta João Batista, ele é aquele que ele mesmo diz com os seus lábios: eu sou aquele que prepara o caminho. Eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Esse João aqui, Wagner, seria um dos piores pregadores do século 21. Esse João Batista aqui não teria agenda no século 21. Esse João Batista ia ser um dos pregadores menos ouvidos no século 21. Esse João Batista aqui seria um pregador detestado no século 21. Por quê? Porque quanto mais verdadeiro você for com a palavra, mais detestado você é pela sociedade, porque não gosta da verdade. Todo profeta muito querido, é porque o profeta que não carrega uma verdade na totalidade. Na verdade, todo profeta que agrada, ele é bem-vindo e tem porta aberta. Percebe que a pregação de João Batista não é nenhuma das pregações que nós vivemos nos tempos atuais. A pregação de hoje é: Jesus te ama do jeito que você é. Ponto. Não. A pregação é: Jesus te ama do jeito que você quer. É vírgula. Mas venha como está, mas Ele vai te transformar aqui dentro. Essa é uma pregação que ninguém gosta de ouvir. A pregação de João Batista, pastor Emerson, e não era para 5 pessoas, Wagner, não era para 10 pessoas, não era para 50 pessoas, era para milhares de pessoas. E a pregação deles é: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Convertei-vos e arrependei-vos dos seus maus caminhos. Pregação dessa no tempo atual é: pastor está me julgando, pregador está me julgando, está vendo? Já está julgando os outros. João Batista não queria saber o que os outros pensavam. Ele sabia que tinha que preparar o caminho de Cristo. Então a pregação dele era: raça de víbora, cobra, jararaca, surucucu, jiboia, cadê vocês? Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis aqui a água para arrependimento de pecado. Mas vou dizer para vocês, vai vir um depois disso aqui, que eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. Se arrepende hoje, porque depois desse arrependimento tem alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O povo: eu quero água, eu quero água, eu quero água, eu quero água. Ele pregando. De repente, um dia, o texto diz, e por esses dias, Jesus foi até o Jordão. Jesus vai até o Jordão e está no meio. De repente, João está pregando e dizendo: raças de víbora, quem vos ensinou? Essa é a pregação dele. Ele não pregava, irmão, segundo o hebraico, na mitologia egípcia, porque
no aramaico, não, era raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? De repente ele tem um estalo do Espírito. Afinal de contas, só testifica para quem tem. Como um dia ele foi visitado, testificou que ele estava perto. Entendeu não? Todos os dias ele pregou e ele falou: opa, chegou alguém que arrepiou, hein? Não sentiu ainda também não, né? É só para quem um dia já foi tocado. Entendeu? Arrepiou, hein? Chegou por aí o grandão da Galileia. Aleluia! Ei! Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Se prepara, Israel, porque eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas esse que vem aí é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pregação muda. Jesus entra dentro d'água e o texto diz assim: e João o dissuadia, dizendo-lhe: Senhor, eu careço de ir a ti e ser batizado, e tu vens a mim? Jesus olha para ele e diz: deixa por enquanto, porque assim convém que se cumpra a justiça. Em outras palavras, João está dizendo: Senhor, eu passei a minha vida toda aqui fazendo pelos outros o que ninguém nunca fez por mim. Porque evangelho é isso, é fazer pelos outros o que ninguém nunca fez por você. Evangelho não é sobre troca. Evangelho não é eu vou fazer se fizer por mim. Não, João está dizendo: eu careço de ser. Então ele está dizendo que ele nunca foi batizado. Eu precisava passar por essas águas. Porque João está dizendo: eu sou tão cobra quanto eles. João não precisava passar pela água pelo que ele carregava por dentro. O que ele carregava por dentro? O contínuo arrependimento. Porque ele diz: Senhor, eu careço disso. O que? Ser batizado. João já está dizendo: eu estou arrependido, eu sou pior do que eles. Eu careço de ser batizado, o Senhor vem a mim. Jesus olha para ele e diz: é mistério que isso aconteça. Deixa por enquanto. Tem como me batizar? Imagina o João olhando para ele dizendo: sim, Senhor, vem para cá. Isso aqui é lindo, irmão. João pega Jesus e desce. O que me chama a atenção é que a princípio Jesus é o Jesus, é o cara, ele é o Senhor, ele é a referência dentro de Israel. Mas em momento nenhum Jesus chega no meio do batismo de João assim, ó. Tá entendendo não? Jesus não chega na igreja de João assim, ó. Eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu prego em tudo quanto é lugar, eu isso, eu aquilo. Jesus sabe respeitar o espaço dos outros. Afinal de contas, quem é não precisa se amostrar, é visto. Então, percebe que ele chega quieto, igual pessoas humildes, no cantinho, senta na última fileira, e João daqui diz: eis aí. Primeiro o homem apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu imagino Jesus vendo, andando até ele. Não precisava essa apresentação. Batiza. Quando Jesus sobe das águas, os céus se abrem. O céu brada uma voz, Deus dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí uma pomba desce sobre ele. Rebai, Assúria.
uma pomba desce sobre Jesus. Eu pirei o cabeção quando eu li isso aqui, pastor Emerson, porque eu nunca vou colocar na internet agendas abertas 2025. Eu nunca vou colocar contatos e convites. Sabe por quê? Porque quem abre agenda e quem abre porta é Deus. Foi o céu que diz: eis aí, eu estou apresentando para vocês, abre a porta para ele agora. Por quê? Porque ele grava aí. Eu nunca vou colocar contatos e convites. Por quê? Porque quem abre porta para a agenda é o céu, é Jesus ali, e o céu dizendo: eis aí, Israel, abre a porta e deixa ele pregar, porque ele tem indicação do céu e carrega o Espírito sobre si. Diga para quem está do seu lado: quem abre porta é Deus. Não precisa se amostrar. Aí o pastor nunca me vê. Mentira. É Deus que não quer te apresentar. Eu nunca tenho oportunidade. É mentira. É Deus que não quer você com oportunidade. Estão fechando a porta para mim. É mentira. Foi você que fechou a porta para você. Aí o texto diz, Wagner, que ele levanta, o céu se abre, o céu apresenta ele para o povo. Tempos atuais, Jesus não sendo ele, sendo nós, já ia sair da água assim, ó. Abre a porta aqui, agora eu vou pregar. Viu? Sou cheio. Eu boto a mão e acontece. A mesma pomba que desceu sobre ele segurou na mão dele e disse: vamos dar um passeio. Diga para quem está do seu lado, diga: quer ser cheio do poder? Então deixa a pomba te levar para onde ela quer, não para onde você quer. Não, você não se manda. Segurou na mão dele e disse: vem comigo. Aonde? Deserto. Enquanto Jesus está caminhando com o Espírito Santo, o diabo vai do lado. O Deus, o Espírito Santo, leva Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus, sabendo que seria tentado, disse: eu entro nesse deserto hoje com um propósito. 40 dias sem comer e sem beber. Revesti-o de toda a armadura de Deus para que possa estar firme nos dias. Primeiro eu me revisto. Cristo está ensinando. Ele entra, já entra no jejum. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. 10º dia, nada. E o diabo? Vigésimo 5º dia, 5º dia, e o diabo, e o Espírito Santo, e Deus, e o diabo. 30º dia, nada, e o diabo. 39º dia, nada. 40º dia, disse, e Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve? Querido bebê, olha para cá. Jesus saiu no deserto assim: eu tô com fome. Eu tô com fome. Ai, que fome é essa? Você acha que ele fez isso? Quem acha que ele fez isso? Agora me explica como que o diabo sabia. Se fome é algo interno, diga para mim. Alguém disse: tem alguém com fome aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver. Isso, tem alguém com fome? Não vou dizer que está de cara feia, não. Só quero saber se está de fome mesmo. Está com fome? Isso. Agora pergunta quem está do teu lado: tu sabia que eu estava com fome? Sabia? Pelo rosto? Ou porque alguém falou? Como que se descobre que alguém está com fome, pastor Emerson? Como que se discerne, pastora,
que alguém está com fome? Se a fome é algo interno, simples. O diabo, Ezequiel capítulo 28, o aferidor de medidas, não é de hoje que ele vem seguindo Cristo. Eu preguei isso numa igreja, alguém regalou o olho e disse: agora ela vem heresia. Não vem não. Não é de hoje que o diabo está de olho em Jesus. Me prova na Bíblia, pastor. Provo. Aí vem os 3 reis magos. Herodes, a gente viu uma estrela, disse que se nasceu o rei. Ah, rei, tudo bem, então faz o seguinte, vai lá, quando vocês encontrarem, volta por aqui. Ah, tá bom. Acabou de acompanhar o menino, incenso, ouro, mirra. E aí o anjo disse: não, volta por aí, volta por outro caminho. Aí volta por outro caminho, ela diz: cadê esses caras que não vieram? Já sei. Gente, toda criança de 2 anos para baixo, mata. Tu acha que essa ordem veio de quem? De Herodes? Nananina, não. O diabo sabia como ele ia nascer e já discerniu que era ele que nasceu de Maria. Por quê? Porque foi público que Maria não teve um ato sexual com José e ficou grávida. E o texto diz lá em Gênesis que nasceria um do ventre da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Não é de hoje que o diabo vinha observando ele. É mais de 30 anos que o diabo estava observando. E agora, no meio do deserto, o diabo olhou e disse: eu já vi esse semblante dele uma vez. Pai, a suia. Eu já vi o semblante desse menino assim uma vez. Isso é sentimento de fome. Dá uma cutucada em alguém que está do seu lado e diga: o diabo já vem te observando faz tempo, meu filho. Você não precisa abrir a boca. No teu semblante, na tua atitude, na tua conduta, ele já sabe o que tu quer, ele já sabe o que tu gosta, ele já sabe o que tu almeja, ele já sabe o que tu deseja. Ele sabe. Então, o adversário olhando para ele, vendo que ele tem fome, olha para ele e diz: se tu és filho de Deus, transforma essa grande pedra em um carro. Foi isso? Transforma essa grande pedra em um camelo. Transforma essas pedras em pães. Porque o diabo não vai te oferecer o que tu não deseja. Ele só te oferece o que ele já sabe que tu gosta, o que tu quer. O diabo nunca vai chegar para mim, Paulo Sérgio, o diabo nunca vai chegar para mim, pastor Emerson, e colocar um prato de cocaína. Nunca. Porque eu nunca cheirei cocaína e nunca fumei maconha. Mas ele sabe o que cada um tem como fraqueza. E Jesus agora está exalando uma fraqueza humana interna. Fome. Aí o diabo diz: é fome. Já sei o que eu vou fazer. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Parece que eu vejo Jesus olhando para Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram. Mas te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor virá para o homem. Nem só de pão viverá o homem. Eu tenho uma promessa, e a minha promessa não vai me fazer morrer nesse deserto. Não é porque não tem fome e não tem pão hoje que eu vou morrer. A minha promessa vai me fazer sair desse deserto. Oh, glória, tu não está entendendo? Vou repetir isso aqui. O diabo está dizendo: transforma essa pedra em pão. Ele disse: eu não transformo, eu não negocio a promessa. O que vai me tirar do deserto não é o pão. O que vai me tirar do deserto é a palavra que disse que eu sou o filho amado, em quem ele tem prazer. Oh, glória!
Oh, glória! Diga para quem está do seu lado, diga: como que o adversário sabe das nossas necessidades e dores? Diga: simples análise. Na sua casa deveria ter um relógio. Sabe aquele que marca a luz? Deveria ter. Já pedi, não tem. Ótimo. O problema é da light. Você não pode puxar um gato para tua casa, que isso não é coisa de crente. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno sem cometer adultério, fornicação, bebedice por conta de um gato. E gato vai para o inferno. Não adianta tu pensar que eu vim aqui engambelar você, não. Vai. Então aquele relógio que deveria ter na tua casa, pastor Emerson, passa uma energia que aos nossos olhos nus não conseguimos identificar, mas o relógio não deixa passar nada. Isso é um aferidor de medida. Você consegue ver a energia passando no relógio? Ninguém vê, mas o relógio lê. Assim é o diabo. Ninguém consegue ver o que você está passando, mas ele lê. Ele é onisciente? Não. Ele é especialista em análise humana. Ele é doutor, mestrado em homem. Ninguém na humanidade estudou tanto o homem como o diabo. Por isso, ele sabe onde nos pega. Exemplo, você acha que Deus criou o homem do pó da terra, logo depois criou a mulher? Isso é um debate para a sala de aula. Criou o homem, criou a mulher, 3 dias depois o diabo entrou. Não. Ó, milhares e milhares de anos. Ele todo dia no Éden, olhando Adão e Eva. Aonde eu vou derrubar eles? Aonde eu vou derrubar eles? Adão não tem como, está ocupado botando o nome em bicho. Já viu aquele ditado que mente vazia a oficina do diabo? Adão não tem como. Agora eu vou pegar Eva na distração. E ele automaticamente só oferece para Eva a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Eva, se ela olhou, ele falou: opa, ela está curiosa, vou blefar. E aí, Eva? Deus disse para vocês não comer nenhuma árvore, né? Ela disse: não, ele disse para comer toda, só não posso comer aquela. Ah, por que não? Porque certamente o dia que eu comer dela eu morrerei. Morre nada. O medo de Deus é que tu seja como ele. Come. Aí ela come. O diabo diz: consegui, depois de anos. Então ele tem todo o tempo. A gente tem tempo para dormir. A gente tem tempo para jogar videogame. A gente tem tempo para ir para a rua. A gente tem tempo para passear, para falar mal da vida dos outros. Não deveria, mas tem. O diabo não tem tempo para ele. É 24 horas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Bramando como um leão, procurando a quem possa atracar, ao derredor, olhando e analisando. Como que eu derrubo? O que irrita? O que atrai? O que deseja? Aí ele olha para Jesus. Primeiro estágio, fome. Cutuca quem está do seu lado, diga: primeiro estágio, necessidade. Diga: as tuas necessidades. É o gatilho. Diga: as tuas necessidades. E necessidades aqui não é fome, passando fome. Tem ninguém aqui passando fome? O teu desespero de porta aberta, o teu desespero de não ter dinheiro para pagar alguma coisa, o teu desespero de não ter dinheiro para gastar, o teu desespero de não ter condições para algo. As tuas necessidades básicas são observadas pelo diabo e ele já está preparando uma oportunidade para poder te travar. Percebe que ele está avaliando. Primeira avaliação dele: está com fome, né? Transforma essa pedra em pão. Segunda análise: dentro de um cenário existem 3 coisas que estão acontecendo. Primeiro, sentimento de Cristo, de fome. Segundo, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que ele foi levado ao deserto. Deserto fala de solidão. Mateus capítulo 4, versículo 2 também vai falar sobre isso. E capítulo 4, versículo 2 vai nos expressar a falta de força humana. 3, deserto é lugar de batalhas silenciosas.
Você guerreia, não conta para ninguém, ninguém sabe de nada, as guerras internas acontecem, só você, Deus, aparentemente, também o diabo sabe das tuas batalhas internas. 4, deserto é lugar de tentação, por isso o diabo foi para lá. 5, deserto é lugar de decisão, ou eu paro ou eu prossigo. 6, deserto é lugar de recomeço. Então todo deserto tem como finalidade te parar ou te promover. Você decide, ou você para nesse deserto e morre nele, ou você decide sair dele e ser honrado por Deus. Então o diabo está olhando e diz: na necessidade eu não consegui, irmão, eu sei que eu estou pregando aqui, na necessidade eu não consegui pegar ele não, mas tem mais uma coisa que está chamando a atenção. E o que é? Ele está se sentindo abandonado, ele está se sentindo sozinho. E aí, Jesus, cadê teus amigos? Tu acha que foi só assim, pegou e fez? Todas as vezes que o adversário vem com uma proposta, ele te fustiga primeiro. E aí, indo para o culto todo dia, nada acontece? O que adianta estar na igreja? A tua vida não muda. Está indo na igreja para quê? Então o diabo se encosta do lado dele e diz: e aí? Cadê teus amigos? Quem é tua mãe? Sozinho? 40 dias aqui, ninguém trouxe um pão para tu, né? Aí vi que tu é fiel, hein? Mas vou falar para você, eu já sei que tu é filho de Deus. E se tu é filho de Deus, vem comigo. Pináculo do templo. Está ele e Jesus em cima do pináculo. Jesus olha para baixo. O diabo olha para ele e diz: e aí? Tranquilo? Já vi que tu é filho de Deus. Tu acha que Deus vai te abandonar agora? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Em Salmos diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropece em pedra nenhuma. Pula daqui, Deus é contigo. Jesus olha para o diabo, olha para a cara dele e diz, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo 16: não tentarás o Senhor vosso Deus como tentaste o povo de Israel em massa. Todas as vezes que tu se sentir sozinho, ficar pelos cantos, choramingando no meio do deserto, o diabo vai te oferecer um diazepam para tu tomar uma cartela inteira e se matar. Toma esse remédio todo, ninguém te ama. Some, ninguém te quer. Pega teu carro, bate, pastor. O senhor está falando, escuta isso aqui, irmão. Quem está te falando isso aqui é um pastor. E tem pastor aí que é frouxo, covarde, hipócrita. E eu não sou. Um dia eu estava tribulado, irmão, de férias. Me chateei com a pastora. Peguei meu carro, falei, vou sair. Entrei dentro do carro, saí com o carro. O diabo falou para mim, vai lá para cima do farol e joga o carro de lá. Tua mulher não te ama, teus filhos não te amam, ninguém gosta de você. A igreja, ninguém liga para você. Se tu subir, ninguém está nem aí para você. Eu entrei dentro do carro, passei marcha e fui, irmão. No meio da estrada, deu um brador no meu ouvido e disse, ei rapaz, tu vai para onde? Não toma decisão precipitada, com cabeça quente. Espera! Desviei a rota, parei de frente para a lagoa, sentei dentro do carro, falei, Deus, para muita gente tanto faz como tanto fez a minha presença, e eu me importo muito com muita gente. Para muita gente tanto faz como tanto fez o meu relacionamento com ela, e eu me importo com muita gente. Não dá para mim, Senhor. Aí o diabo botou no meu coração, ninguém te ama, ninguém te quer. Pastor Emerson, meu telefone tocou. Falei, ué. Peguei o telefone, atendi.
Ligação? Raro. Alô? Fala, irmão. Léo. Ô, irmão, fala comigo. Você tá onde? Foi, tô na minha mãe. Ah, tô aqui na frente da lagoa. Ah, liguei só para dizer que eu te amo. E não esqueça, a tua família te ama, a tua igreja te ama, o teu povo te ama. Eu falei, que isso? Eu falei, meu irmão, tu não sabe, contei para ele. Ele disse, para com isso, irmão, volta para casa agora, tu não vai fazer besteira. O diabo quer que tu destrua a tua casa, a tua vida, a tua família. Ele quer te oferecer um suicídio, tem gente fazendo isso. Mas o meu Cristo, o meu Jesus te amou na cruz primeiro, te amou, e ele não abre mão de você. Glória. Jesus diz, está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16: não tentará o Senhor teu Deus, como o povo de Israel fez. Tá bom? Tudo bem. Aí o diabo pega Jesus no pináculo e Jerusalém, no monte. Espera aí. Primeiro, ele tem fome. Segundo, ele tem solidão, abandono. Terceiro, Jesus não tem nada. O diabo coloca ele no trono, em cima do monte, e diz: olha aí, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorar. Tudo isso eu te darei, tudo. Jesus olha para ele e diz, Êxodo capítulo 20, versículo 3: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem, escultura, nem algo semelhante do que está em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas. Não te curvarás a eles e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração. Somente ao meu Deus eu me prostrarei, e somente Ele eu adorarei. Sai para lá, Satanás! Ao diabo, porque o deserto tem como finalidade, primeiro, te dá autoridade. Segundo, intimidade. Terceiro, progresso e honra. Deixa eu te explicar. Percebe que quando Jesus jejua, pastor Emerson, Ricardo, o que acontece com ele imediatamente não é poder. O que acontece com ele imediatamente é fraqueza. Porque o jejum revela a fraqueza que está escondida em você. Porque tem gente que acha que eu vou jejuar, vou ficar cheio de poder, eu vou jejuar, vou ficar no azeite. Conversa fiada. Quanto mais tu jejua, mais fraco tu fica, mais vulnerável tu fica, mais aflora em você as tuas debilidades. Quando jejua, tem gente que fica nervoso. Quando jejua, tem gente que fica com raiva. Quando jejua, tem gente que começa a aflorar todas as malícias, todas as suas fraquezas, elas afloram no jejum. Por quê? É justamente isso, porque no tempo que tu está com jejum, você está enfraquecendo a carne. Quando você enfraquece a carne perde força. E aí a carne revela o que tem dentro, e o Espírito desce para colocar no lugar aquilo que a carne tem como debilidade. Então Jesus olha para ele e diz: apartai-vos de mim, porque o jejum e o deserto me dá autoria. Diga, tem gente pulando a etapa do deserto e perdendo a grande oportunidade de criar intimidade e autoridade com Deus. Cutuca quem está do seu lado e diga: se eu fosse você, eu dava um glória melhor. Porque Deus está falando com gente aqui que reclama quando entra no deserto. Se Jesus, que não reclamou, foi tentado por 3 vezes, imagina quem reclama. E o texto diz: e o diabo o deixou por um tempo. Não significa que foi para sempre. Por um tempo. Porque outras vezes o diabo vai se revelar. Por exemplo, quando ele diz: olha, o filho do homem vai ser entregue. Pedro, ó, eis aqui, Senhor, uma espada para ti e uma espada para mim. Jesus diz: sai daí, Satanás, que eu já te vi. Para trás de mim, Satanás. Pedro,
Eu tive uma reunião agora e Satanás pediu para Ciro andar contigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, porque tu não vai aguentar. Contra ele tu não vai aguentar. É por isso que Cristo roga ao Pai, porque contra o diabo nós humanos somos falíveis, mas nós humanos, mais presença de Deus, somos infalíveis na presença de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aí o texto diz, pastor Emerson, que o diabo, quanto tempo? 40 dias e 40? Não é 39, é quá? Não é 35, é quá? 40 dias. O diabo sai por uma porta, o céu abre outra, os anjos descem. Eu imagino Jesus abrindo um sorriso até aqui, e os anjos dizem: aguarda um pouquinho, Senhor. Estamos preparando uma mesa para o Senhor no deserto. Só tem mesa no deserto quem suporta o processo, sem reclamar. Reclamão vira roda gigante deitada. Quem aguenta o processo sem reclamar, tem mesa no deserto. Tem gente do lado de fora dizendo: cadê Jesus? Apareceu um cara aí dizendo que ele era o Cristo, glória a Jesus, que ele era o Filho amado de Deus. Já faz 40 dias que ele sumiu. Cutuca quem está do seu lado, diga: tem um período da nossa vida. Fala com vida, fala com vida. Se não tiver vida, não precisa falar. Diga: tem um período da nossa vida que Deus precisa nos esconder no deserto. Primeiro, para nos dar intimidade. Segundo, para nos dar autoridade. Diga: terceiro, para nos dar maturidade. Diga: quando esse processo acabar, pode se preparar. Quem achou que tu tinha morrido no deserto vai te ver de pé glorificando mais forte do que tu. Aleluia! 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 Eu imagino descendo o anjo, diz: Senhor, está aí 40 dias, 40 noites com fome. Mostra para o Senhor que o céu não deve nada para ninguém. Primeiro, servido pães. Era a fome que ele tinha. O céu tem um pão adequado para a fome que você tem. Vou falar novamente. O céu tem um pão adequado para a fome que você não precisa matar fome em outro lugar. O céu tem o pão adequado para matar, saciar as tuas necessidades. Segundo, o texto diz: e os anjos descem. Em outras palavras, está dizendo: o que a terra te abandonou, o céu sempre vai ter companhia para você. Os anjos. Terceiro, mesa preparada. Só tinha mesa preparada quem tem reino. Você não entendeu isso aqui? O Wagner já pegou ali. Só tem mesa preparada quem tem poder. Só tinha mesa preparada em Israel quem tinha poder. O poder que o diabo ofereceu já era delegado no céu para Cristo faz tempo. Os anjos preparam a mesa e o serve. Só é servido em Israel quem é rei, e ele é servido. Tudo que eu preciso o céu tem para me dar. Tudo que eu preciso o céu tem. Eu não preciso de nada da terra. E se a terra tiver que me dar, é o céu que vai proporcionar. Todas as riquezas da terra tem que provir do céu. Tudo que eu preciso do céu tem. Segure na mão de 2 ou 3 pessoas. Diga: tudo que você precisa. Diga: na medida exata, o céu
Já está preparando para você. Melhor, já está preparado. Diga, descansa teu coração. Diga, quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, ele não tem esse poder. Quem levou foi o Espírito. Então implica dizer que todas as vezes que eu entro no deserto, quem me leva é... Deserto não é para matar crente. Deserto não é para matar crente. Deserto é Deus dizendo: eu quero te dar crescimento. Pode ir. Deserto, Deus dizendo: eu quero te dar crescimento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Ei! Porque eu não estou sozinho. É isso. Essa guerra está comigo. O braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É isso. Vou deixar você adorar. Das terras faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai chover muitas fontes em meio ao deserto. É isso. Que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá esta bebida vento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo.